aqui. Como a professora Carla falou, né, eu estou fazendo meu mestrado focado na ilha de Fernando de Noronha. Então, a gente está nesse desafio aí de tentar levantar a estratigrafia, né, desse vulcanismo efusivo e explosivo. Então, aqui nessa apresentação, eu vou dar uma introdução, né, sobre o que é a ilha de Fernando de Noronha, como ela se formou, né, como a gente acha, as rochas que tem lá. E depois, no finalzinho, assim, eu vou tentar mostrar o que a gente está fazendo no mestrado, de uma forma assim mais superficial, para a gente tentar entender um pouquinho mais. Então, essa apresentação. Deixa eu ativar aqui. Essa apresentação aqui ela está definida, né? Você vai seguir esse modelo aqui. Eu fiz. Vai ter primeiro as definições, né, do que são e como são formadas essas ilhas oceânicas. Depois vou ter a parte da geologia regional, né, que a gente vai contextualizar essas ilhas oceânicas no contexto brasileiro, né, e aí vai entrar nesse arquipélago de Fernando de Noronha. A gente vai passar depois para a geologia local, né, processos efusivos e explosivos, aí que a gente vai entrar na geologia de fato da ilha de Fernando de Noronha. Depois eu vou passar para a análise estratigráfica, vamos fazer esse estudo de caso de Fernando de Noronha, né, que é a parte do meu trabalho. E no final vou levantar umas discussões do que a gente está tentando fazer, de algumas dúvidas que existem na ilha, do que a gente pode contribuir, né? Então, para começar, o que são, né, essas ilhas oceânicas, né? Como é que elas são formadas? Basicamente, o conceito é muito simples, né? As ilhas oceânicas, elas são aquelas ilhas que são desligadas da plataforma continental. Então, se ela não está ligada a essa plataforma continental, automaticamente ela já é uma ilha oceânica, tá? Então, no Brasil, a gente tem algumas famosas, né? A gente vai ter o arquipélago Fernando de Noronha, né, aqui no Nordeste, que é muito conhecido. Mais para o sul, para o sudoeste, ali perto do Espírito Santo, Rio de Janeiro, a gente vai ter as ilhas do arquipélago de Trindade e Martim Vaz. A gente vai ter os rochedos de São Pedro e São Paulo, né, que é um pouco mais a nordeste, aqui acima de Fernando de Noronha. E vamos ter o Atol das Rocas, que fica bem do ladinho de Fernando de Noronha. Geralmente, essas ilhas, né, oceânicas, elas são formadas por erupções vulcões no fundo do oceano, né, com raras exceções, que é o caso de São Pedro e São Paulo, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, geralmente, essas ilhas são formadas por vulcões e erupções, né? Vulcões submarinos que entram em erupção, eles acabam acumulando camadas de lava, né, que podem eventualmente romper a superfície da água. Então, quando isso acontece, a gente chama de ilha. E quando isso não acontece, quando ele não consegue romper nessa superfície, a gente chama de montes submarinos. A gente vai ver que a cadeia de Trindade e Martim Vaz tem vários montes submarinos, né, que já foram submersos. São considerados como antigos vulcões. Então, eu coloquei aqui três diferentes origens de vulcões, né, para a gente ter uma noção. A gente tem vulcões relacionados às zonas de subducção, né? Coloquei aqui o exemplo do Japão, que está localizado entre quatro placas tectônicas, né? Então, uma das áreas mais ativas do mundo. Coloquei também o exemplo da ilha de Surtsey, na Islândia, né? Relacionado à separação e rompimento de placas. E coloquei o clássicozão, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o hotspot do Havaí, né? Então, vulcões relacionados a hotspot. Então, aqui está um exemplo do vulcão da do Japão, né? Aqui tá as quatro placas tectônicas, o limite entre elas, né? E aqui nessa outra imagem eu gero. Vocês conseguem ver minha seta? Acho que Sim, consegue. sim, dá pra ver. Beleza. E aqui a gente está vendo esse alinhamento de vulcões, né? Seguindo basicamente essa limitação entre as placas. Né? Então a gente vê o tanto de vulcões que tem aqui no Japão. Aqui o exemplo clássico, né, do Havaí de hotspot, que é considerado também Fernando de Noronha relacionado a esse tipo de ambiente, né, de hotspot. Então, basicamente, a gente tem um ponto quente, né, que seria esse hotspot, que ele vai emitir esse calor necessário para poder gerar essas ilhas que vai acontecendo, né, de acordo com essa placa tectônica que ela vai se movendo. Então, a partir do momento que eu vou gerando aqui uma ilha, essa placa vai se mover, eu vou gerar outra. E aí eu vou gerar outra e outra e assim sucessivamente. Então, geralmente, a gente tem vulcões alinhados, né? Eles vão seguir esse movimento dessa placa. Aqui é o arquipélago de São Pedro e São Paulo, né, que é diferente dessas outras, que ele não está relacionado a um magmatismo, né? O arquipélago de São Pedro e São Paulo, ele é uma rocha que teve exumação do manto, né? Então, a gente tem aqui peridotitos serpentinizados, né, do manto abissal. Então, é uma geologia bem diferente aqui, né? Um caso mais diferente do que a gente tem nas ilhas oceânicas do Brasil. Então, aqui, nessa parte que consegue ficar emersa, a gente tem o arquipélago de São Pedro e São Paulo, né? Mas a gente vê que ele é bem maior que isso tudo, né?
Então, chegando em Fernando de Noronha, né, a gente tem alguns aspectos gerais de Fernando de Noronha. Agora que a gente entendeu como uma ilha se forma, Fernando de Noronha está relacionado a hotspot, né, e zonas de falhas transformantes. Então, um ambiente aqui desse hotspot gerou magmatismo e formou a ilha. Então, ela faz parte do distrito de Pernambuco. Nessa segunda figura aqui, a gente consegue ver, né, que ela é um conjunto de 21 ilhas, ilhotas ou rochedos, sendo ela a principal Fernando de Noronha, né, que é essa grandona aqui. 90% do seu território está localizado nela. Ela fica aproximadamente 545 quilômetros de Recife e uns 450 quilômetros de Natal. Ela tem várias outras ilhas secundárias, né? Aqui aí tem a Ilha da Rata, a Ilha do Meio, a Ilha Rasa, a Ilha de São José, que fica por aqui. O Morro dos Irmãos, né? Que é o cartão postal da ilha, fica localizado um pouquinho aqui. Então tem todas essas ilhas aqui que também fazem parte. Ela constitui um corpo vulcânico, né? De 4.000 metros de elevação a partir do assoalho oceânico, né? Só que essa parte emersa, né? Ou seja, a parte que a gente consegue ver, né? Que está acima do nível da água, consegue chegar até 323 metros de altitude, né? Que seria o Morro do Pico, aqui, que é um domo de fonólito. Mais para frente eu vou explicar o que é. Ele fica localizado aqui. A gente também tem algumas elevações consideráveis, né? Que seria o Morro do Francês, que é aproximadamente 220 metros. E a gente vai ter o Morro do Atalaia aqui também, que tem uns 200 metros de altitude também, aproximadamente. Então, como é a geologia regional, né? Dessas ilhas oceânicas brasileiras? Então, muito baseado nos trabalhos de Almeida, né? A gente tem vulcões extintos de topo emerso, originados por magmatismo intraplaca, que estão associados a sistema de fraturas e falhas transformantes, né? Então, Almeida ele dividiu em duas regiões, né? Ele botou a região tropical, que vai ser o arquipélago de Martins Vaz e a Ilha da Trindade, e colocou também a região equatorial, que seria os arquipélagos de São Pedro e São Paulo, levando em consideração que São Pedro e São Paulo ele não é esse magmatismo intraplaca, né? Ele é, um caso, exceção, e Fernando de Noronha juntamente com o Atol das Rocas. Então aqui a gente tem um mapa batimétrico, né, junto com a zona de fratura de Vitória Trindade aqui, do trabalho de Almeida, de 2006. Então a gente tem aqui a região tropical do arquipélago, né, de Martins Vaz da Ilha da Trindade, onde ele começa no Banco de Abrolhos aqui, e ele vai até a Ilha de Trindade e Martins Vaz. Então a gente tem uma série de montes submarinos aqui, como a gente pode ver, vários montes submarinos alinhados, né, que a gente chama de guyos, né, que seriam esses montes submarinos de topo aplanado. A gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, Vitória tem esse topo aplanado, Montaio aqui também. Então essa cadeia ela reflete uma atividade tectônico-magmática oceânica cenozoica, né? E a gente consegue ver aqui na ilha de Trindade e Martins Vaz um dos vulcanismos mais recentes, né, da região. Tá? Já na nossa região aqui do trabalho de Fernando de Noronha, a gente está na região equatorial, que envolve o arquipélago de São Pedro e São Paulo, o atol das Rocas e o arquipélago de Fernando de Noronha. Então aqui a gente tem nessas linhas pretas as zonas de fraturas, aqui a gente tem a zona de fratura de Fernando de Noronha, a Romanche e a de São Pedro e São Paulo, fratura de São Paulo. Fernando de Noronha está relacionada a essa zona de fratura, juntamente com o atol das Rocas, e existe uma grande discussão a respeito do vulcanismo que existe próximo à Fortaleza, na região de Messejana, que chamam vulcanismo Messejana, que se ele está ou não relacionado a esse mesmo tipo de vulcanismo. Então, essas rochas aqui de Fortaleza, né, ela tem uma afinidade geoquímica muito similar com as rochas que tem em Fernando de Noronha, mas ainda é uma grande dúvida para ser resolvida aí se esse hotspot pode ter começado por aqui e evoluído até Fernando de Noronha, ou se tem outra teoria possível para isso, tá? Então aqui, só mais uma figura para a gente ver melhor essas zonas aqui, ó, bem marcadas, né? Essa aqui é mais de Google Earth, que está no trabalho da CPRM, né, de Whitney Ferreira. A gente consegue ver aqui a zona de Fernando de Noronha de fratura bem marcada aqui, né? A do Romance está aqui. E aqui a gente consegue ver, né, toda essa cadeia, desde o Atol das Jocas, Fernando de Noronha, chegando até o Ceará aqui. Então, chegando na parte de geologia local, né, que a gente vai ver, de fato, o vulcanismo efusivo e explosivo da região, né? Então, Almeida, né, foi o primeiro cara a trabalhar aqui, ele fez um mapa excelente, onde todo mundo vai utilizando e vai só dando uma caprichada. Então, aqui está o mapa de Lopes e Ubit, né, baseado no mapa de Almeida, ou seja, modificado. Mas, em linhas gerais, a gente tem três formações clássicas, né, que seriam a formação Remédios, a Quixaba e a São José. A formação Remédios, ela está mais na parte central, a formação Remédios, desculpa, ela está mais na parte central da ilha, fica essa parte aqui, e tem um pouquinho na parte nordeste dela também, na Enseada da Caeira.
Então, a formação Remédios ela é composta, né, por depósitos piroclásticos recortados por rochas alcalinas subsaturadas, né, em sílica, datadas entre 8 a 12,3 milhões de anos, segundo Cordani, em 1970. Né? Então, a gente vai ter a formação Remédio, ela é caracterizada por uma grande variedade de tipos de rocha. Né? Então, a gente vai ter desde basaltos alcalinos, a gente vai ter os essexitos, que são rochas bem raras. A gente vai ter fonólitos afílicos ou porfiríticos, traquíticos, diques, sejam eles máficos ou félsicos, de diferentes composições. Então, a variedade de composição de rocha que a gente tem na formação Remédios é gigantesca. Então, a gente chega na formação Quixaba, na formação posterior ao Remédios. São derrames de lavas melanocráticas ancaratríticas, né, que são melanefelinitos, derrames de rochas bastante ácidas, alcalinas, e depósitos piroclásticos com idades entre 1,7 e 3,3 bilhões de anos, também segundo Cordani. Então, é o maior derrame da ilha, né, que a gente consegue ver aqui, tanto na porção sudeste, sudoeste, quanto na porção mais nordeste. Então, todo esse vulcanismo aqui, toda essa parte é o Quixaba, né, que ele está dividido, né, esses derrames acaratíticos, ele é dividido em três tipos, né, que seriam os olivinas melanefelinitos, os melilitos melanefelinitos e os piroxênios melanefelinitos. Né? São nomes bem diferentes, assim, porque são rochas muito complicadas e raras de trabalhar, então são nomes assim que muitas vezes a gente nunca ouviu falar. E a gente também vai ter os basanitos. Quando a gente chega nos basanitos, a gente chega na grande discussão de Noronha, que seria essa formação São José, que são derrames de basanitos, né, também ancaratrites e um pouco de rochas pirocláticas de idade incerta, mas que possuem características geoquímicas de O e B, né, seriam basaltos de ilhas oceânicas. Então, o maior floramento de basanitos está na ilha de São José, né, que dá nome à formação. Mas Almeida ele conseguiu mapear um basanito aqui relacionado na Baía do Sancho. Então, a gente vai ver que tem uma pequena diferença entre esse basanito encontrado aqui com esse basanito encontrado aqui. Então, essa idade acaba sendo meio incerta e as pessoas ainda discutem bastante a respeito dessa formação. Se ela seria contemporânea à Quixaba, né, ou de mesma idade ou posterior, ou se ela seria um pouco mais antiga. E, por fim, a gente tem esses depósitos modernos e antigos quaternários, né, representados principalmente pela formação Caracas, que a gente vai ter carbonatos, né, calcarenitos, de idade holocênica. Então, a gente chega na formação Remédios aqui. Aqui é uma foto do nosso campo que a gente fez. Aqui a gente está vendo, né, rochas piroclásticas cortadas por diques aqui. Né? A gente está vendo um dique bem gigantesco aqui. E aqui está vendo a rocha piroclástica com as estruturas aqui também de estratificação cruzada, né? Sendo imbricada aqui por esse dique. Então, é muito característico da formação Remédios a gente encontrar essa cara, assim, a gente vê rochas piroclásticas cortadas por diques, né? Então, elas, segundo o Almeida, né, que veio aqui primeiro, ela é originada por erupções, intrusões e rochas piroclásticas, né? São as rochas mais antigas da ilha. Essa coloração cinza, ela pode variar, né? A gente está vendo aqui claramente que ela variou para esse amarelo meio amarronzado. Às vezes ela pode ter um tom esverdeado, né? Uma textura granular média grossa. A gente pode ter muita brecha, tufo, aglomerados. E aqui a composição de todos esses diques, né, que podem aparecer aqui. A gente pode ter esse monte de nome complexo diferente, né? Tambuchito, melamochiquito, camptonitos, né, os próprios álcalis basaltos, calogaderitos, e foram datados também por Cordani, né, deram idades entre 12,5 e 9,4 milhões de anos. Né? Isso Cordani datando em 2004. Aqui mais algumas fotos, né? Na mesma praia a gente tem esse dique aqui, de composição magmática, né? Formando estruturas aqui, se a gente olhar, de disjunções colunares, né? Sendo bem formadas aqui, a gente consegue ver. Esse dique aqui cortando essas rochas piroclásticas. Aqui em outra praia a gente consegue ver a relação desse vulcanismo efusivo e explosivo, né? Aqui a gente tem o Essexito, né? Que são... Essexito é um nome geral dado para rochas de composição nefelinítica monzogabro ou de monzobiorito. Então, elas estão aqui, os essexitos. Essa parte aqui está bem vesiculada. A gente vê aqui também rochas piroclásticas, aqui esse amarelinho aqui em cima. Então, aqui a gente já mudou o tipo de comportamento, né? Já está na parte explosiva aqui, gerando rochas piroclásticas. E aqui em cima a gente volta, né, para uma parte mais efusiva. A gente tem o fonólito aqui, um fonólito afírico, né? Aqui a gente consegue ver claramente a interação entre vários
distintos ambientes distintos, né, de erupção e de comportamento. Então, aqui eu tirei essas imagens aqui do trabalho da CPRM, que é muito legal. Aqui a vista panorâmica assim, da Praia do Meio, que fica próximo à Vila dos Remédios, no Forte dos Remédios. A gente consegue ver aqui na figura B alguns tufos e tufos lapilíticos, com alguns fragmentos juvenis aqui. Nessa figura C a gente consegue ver uns depósitos piroclásticos, associados, né, depósitos piroclásticos, rochas de lamprófilos alcalinos, né, a gente consegue ver aqui os cristais. A composição nesse caso aqui é camptonítica. Nessa imagem DE a gente consegue ver alguns fragmentos, né, chegando a tamanhos centimétricos assim dentro dessa pedra rocha. E aqui seria um camptonito visto em lâmina petrográfica, né? Então a gente vai ter fenocristais elétricos de clinoproxênio, vamos ter anfibólio, marrom escuro, alguns primas de sanguina corroídos, e tem essa cara assim, algumas estruturas de fluxo às vezes costumam aparecer, e são lâminas bem bonitas de se ver. Partindo para a formação Quixaba, né, que está acima dessa remédio, seria uma mais jovem. Geralmente ela tem essa cara, né, meio cinza, composta principalmente por esses derrames ancaratíticos, né, divididos em melilitos, melanefelinitos, piroxina e olivina, né, melafelinitos, junto com os basanitos. Então aqui a gente tem um olivina melafelinito, né, com a sua característica de disjunções colunares aqui. Se a gente olhar para essa parte aqui, a gente consegue ver o hexágono aqui em 3D, né, praticamente. E aqui é uma visão do topo, né? A gente consegue ver aqui, se a gente forçar aqui, a gente consegue ver os hexágonos, né? A gente consegue ver aqui o topo, né? A gente estaria em cima dessas disjunções aqui. A gente consegue ver bem formadas essas disjunções colunares na formação Quixaba, tá? Aqui é uma vista panorâmica também da Baía do Sancho, aqui é Baía do Sancho, isso. E a gente tem aqui, né, algumas falésias de rochas piroclásticas juntamente com rochas efusivas. Nessa figura B aqui a gente vê um contraste, né, de dois tipos de derrames. Aqui, um mais escuro e um pouco mais acinzentado aqui em cima. E aqui seria a cara desse olivina melanofelinito, né? Em rocha, em lâmina. Isso aqui é um cristal de olivina, né? Bastante elétrico, bem diferente de como a olivina se apresenta em rochas ígneas, assim. Ela tem um formato bem elétrico. E ela tem essa camada aqui, né? Meio avermelhada, geralmente todos os cristais, né? Que seriam uma camada de alteração de indigizita. E aqui a gente vai ter uma mistura de hematita com clorita, às vezes minerais de opacos de titânio. Chega a ter argila também. E o nome geral para isso a gente dá o nome de digisita, dessa alteração. Muito comum também nesse tipo de rocha a gente vê esfoliações esferoidais, né? Devido à exposição dessas rochas, a gente consegue ver que ela tem muita alteração, ela sofre processo de temperismo muito forte. Então, dilatação térmica, ação de água, de vento, ela começa a alterar o processo de temperismo começa, né? E ela vai ficando desse jeito. Aqui a gente consegue ver aquela imagem com mais, que eu te mostrei anteriormente, com mais detalhe, né? O contato aqui, né, entre dois tipos de derrame, né? A gente tem aqui as olivinas melanefelinitos. Essa de cima aqui com a estrutura mais bem formada de junções colunares. Essa aqui de baixo, como ela sofre mais alteração, a gente já vê essas partes de esfoliação esferoidal aqui se formando, principalmente aqui na base. Essa aqui também são olivina melafelinite. E no mesmo, passando um pouquinho para o lado, assim, uns 50 metros depois, a gente consegue ver esse paredão aqui, a gente vê o contraste de novo entre rochas efusivas e piroclásticas. Né? A gente tem aqui um depósito de talos, né, de blocos rolados. Subindo aqui um pouquinho, a gente consegue ver esse grande depósito de rocha piroclástica. E subindo mais um pouquinho, a gente consegue ver novamente essas rochas efusivas, né? Seriam esses olivina melafelinites aparecendo aqui novamente. Então, na Quixaba a gente tem essa interação de hora a gente tem rocha efusiva, hora a gente tem rocha piroclástica. A formação São José, né? Que é aqui essa imagem é da ilha de São José. A gente consegue ver também disjunções colunares bem formadas. Tá? Consegue ver alguns nefelita basanitos aqui. E os sedimentos biogênicos, que seriam essa parte quaternária aqui no topo de tudo. Então, esses basanitos eles estão em forma de derrame, né? Formados por uma matriz muito fina, com ripas de plagioclases paralelas, também desenvolve prisma de clinoproxênio castanhos esverdeados e alguns grãos opacos. Né? Também pode apresentar apatita.
Então, a gente consegue encontrar vários xenólitos aqui, né, do manto nessas rochas, principalmente ricos em olivina. E é daí que vem o grande problema de datar essas rochas, né, segundo os autores. Né? Vou falar isso um pouquinho mais na frente, mas alguns autores dizem que as datações que tem dessa rocha ela pode estar contaminada, né, por esses xenólitos do manto. Alguns autores que fizeram datação tiveram uma perda de argônio, então eles descartam algumas idades. Então fica essa dúvida dessa idade, né? Mas Cordani, em 2004, ele datou novamente, né? E a gente viu o material vítreo totalmente fresco, ele datou entre 9 e 9,5 milhões de anos. Então, essa é a datação mais recente que a gente tem de Cordani, 2004. Essa foto é o derrame, um caratrítico, né? Mas ela tem uma curiosidade. Aqui estou eu de escala, bem pequenininho. Então, quando chega mais ou menos no nível de 20 metros aqui, basicamente, a gente encontrou, né? Almeida também encontrou, Mabel, o Brit da USP também achou. Então a gente encontra aqui os basanitos também, que seriam os basanitos dentro da ilha, né? Fora da ilha de São José. Então, esses basanitos, eles estão relacionados a uma possível chaminé vulcânica, segundo os autores, né? O Brit e Almeida, que pode estar aqui e ela acaba recortando, né? Esse derrame ancaracrítico, né? Uma chaminé vulcânica. Então, aqui é uma grande discussão também desses basanitos que estão no meio dessas rochas da formação Quixaba, né? Então aí fica a dúvida se ela seria mais recente, mais nova, se ela é contemporânea, e fica essa dúvida ainda relacionada a isso. Aqui eu trouxe uma química dessas rochas, só para a gente ter focar em dois pontos aqui da sílica. A gente vai ver que são rochas que têm um baixo teor de sílica, né? Aqui da formação Remédios. Chegando nos fonólitos, a gente aumenta um pouco a sílica, mas nessas rochas aqui da formação Remédio, a gente vê o caráter alcalino dela, né? Se a gente for olhar aqui o sódio e o potássio, a gente vê valores bastante altos, né? Chegando a 10, 9. De potássio a gente vê 5, 5,9. Então são rochas bastante alcalinas, assim, são rochas únicas, assim. Na formação Quixaba, a gente chama a atenção da sílica, né? A gente vê que os melilitos melafelinitos, eles têm 37% de sílica. Então é muito pouco. Os olivinos melafelinitos também, 37, 39, 40. E também possui um caráter alcalino alto, né? De 3, 4% de álcali, de sódio, por exemplo. E aqui a gente tem uma diferença dos basaltos localizados na ilha de Fernando de Noronha e os basaltos da ilha de São José, né? A gente vê que quimicamente eles se diferem muito pouco, né? Às vezes um teor de titânio um pouco mais alto em um, mais baixo no outro. Às vezes a gente tem um teor de sódio e potássio um pouco mais elevado em um e outro, mas no geral bem parecidos. Então, nessa parte aqui agora eu vou falar mais ou menos qual é a ideia do meu trabalho de mestrado, né? Depois que a gente teve a introdução aí de Noronha, né? De entender um pouquinho como ela está composta. Então, o meu trabalho, né, é baseado em análise estratigráfica. Eu vou tentar, a gente está tentando, né? A gente vai conseguir fazer isso, de empilhar toda essa sequência vulcânica, né? E a gente tem alguns objetivos, né? Que é propor uma nova abordagem, né, para esse estudo de sequências vulcânicas, principalmente em Fernando de Noronha, porque a gente vê que a metodologia tradicional aplicada na ilha se baseia muito em geoquímica de rocha total e isotópica. Então, tem muito dado na literatura de datação, tem muito dado na literatura de isótopos, que a gente se baseia bastante, né? Obviamente. Mas um estudo de sequência vulcânica ainda carece de ser feito nessa ilha. Então, a gente vai tentar identificar, né, os morfotipos dos derrames, a gente vai tentar ver as formas, como esse derrame está geometricamente mostrado, né, na ilha. A gente vai fazer o estudo de faces, né, e depois de sucessão faciológica, ou seja, a gente vai associar todas essas faces e tentar criar um ambiente, né, para poder entender como foi gerado esse vulcanismo, como essa ilha se formou. Né? Então, a gente vai também ver os estudos efusivos da porção piroclástica, né? Tudo isso da porção subaérea, né? Ou seja, tudo que está emerso. Esse mapa aqui foi o que fiz, a gente misturou ele com um mapa de digital de terreno. E aqui uma curiosidade aqui, nessa parte aqui está como se fosse um Czinho amarelo, é onde seria a possível cratera, né, que originou Fernando Noronha, né, que a gente tem um colapso de cratera, né, por isso que a gente só tem esse meio C, a gente não tem a cratera completa.
Então, a CPRM, junto com a Almeida também, eles já mapearam aqui, e é mais ou menos um consenso que aqui a gente tem uma cratera, né, que gerou esse vulcanismo, mas existem outras dúvidas, né? Será que essa é a única cratera? Será que existem outras fontes? Então, a gente levanta esses questionamentos também. Então, a base do trabalho, a gente... Aqui tem o trabalho da Natália, né, que ela fez em Trindade. Então, basicamente, o que é feito a ideia, né? A gente pega essas faces, né, aqui, identifica as litofaces e dá um código para elas. Então, aqui ela encontrou umas 8. No nosso caso, a gente tem aproximadamente umas 15. Então, a gente vê as faces, depois a gente parte para a descrição, né? Quando a gente tem as rochas efusivas muito finas, o problema da vulcânica, né, a gente não consegue descrever ela direito a olho nu, né? Então, a gente tem que partir para a petrografia. Então, a gente faz uma descrição aqui bem petrográfica, né, do que a gente acha interessante, do que pode nos ajudar a desenvolver o nosso estudo. Então, a gente coloca aqui a descrição, né, micro, né, dela, e nas rochas piroclásticas a gente coloca a descrição macro, né, de olho. A gente vê coloração, tamanho de fragmento, se eles estão arredondados, se eles não estão. A gente faz tudo isso para depois a gente gerar uma interpretação. Então, por exemplo, a partir da interpretação de uma rocha efusiva, que ela tem muitos cristais pequenos, por exemplo. Então a gente pode tentar entender assim, será que ela se resfriou muito rápido, não deu tempo desses cristais crescerem? Será que ela nucleou muitos cristais e a gente tem vários cristais ou tem poucos? Será que esses cristais conseguiram crescer ou não? Ela tem volátil? Não tem? Gerou vesícula? Tem preenchimento, amígdala? Então a gente consegue ver tudo isso, a gente coloca aqui, nessa interpretação dessa descrição. Então, tudo que a rocha puder informar para a gente vai estar colocando aqui, que vai gerar uma interpretação para a gente partir para essa segunda imagem aqui, que seria da associação de faces. Ou seja, eu vou pegar essas faces e vou juntar mais de uma, né? Pegar uma, duas ou três, e vou determinar, o que é que se eu juntar essas três, o que é que elas têm a me dizer? Então, aqui no trabalho da Natália, ela juntou, né, por exemplo, a eu tenho uma face brechada em cima, uma face brechada embaixo, e no meio eu tenho uma rocha efusiva com algumas vesículas. Então, isso me diz que eu tenho um ambiente onde eu tinha uma efusão de lava A, né? Então eu tinha altas taxas, eu tinha uma topografia relativamente íngreme, né, para poder gerar essa quebra das brechas e etc. Mas se eu tenho uma lava para Roy-Roy, por exemplo, né, que são aquelas lavas em corda, né, que fluem mais facilmente, elas vão ter umas vesículas aqui em cima, né? Então aqui eu posso ver que eu tenho provavelmente uma topografia mais aplanada enquanto ela estava sendo depositada, o derrame estava sendo alocado, né? Nas rochas piroclásticas a gente pode dividir também em depósitos distais ou proximais, né? Se esse fluxo estava próximo ou se ele estava distante do conduto principal que gerou, né? Então a gente consegue gerar essa tabela também, uma descrição e também uma interpretação. Então, basicamente, a gente gera essas colunas estratigráficas, né? Então, a gente vai gerando as faces aqui estratigráficas. Ela colocou aqui, por exemplo, a LM, né? Seria um lapelito maciço. Aí eu tenho um NPM, um NPV, que seria um nefelinito vesiculado, um nefelinito maciço. Então, acaba associando aqui, gero minha interpretação de associação de faces aqui também. E aqui eu coloco a imagem, né? Do que a gente viu para poder fundamentar isso que eu estou falando, né? Então, por exemplo, se a gente olhar a imagem, por exemplo, a B aqui, né? Que a gente consegue pegar de uma A aqui, ó, a gente tem uma A, a gente consegue ver aqui que eu tenho uma parte brechada, eu tenho a rocha efusiva com algumas vesículas aqui em cima, e aqui embaixo eu tenho brechado novamente. Então, essa associação estratigráfica, né? Ela vai nos dar muitas informações de como se formou, de como se comportou esse edifício vulcânico. Então, antes da gente ir para campo, né, a gente determinou alguns alvos, né, que a gente tinha. Então, a gente tinha aqui esse colapso de caldeira, a gente colocou alguns alvos dos montes, né, dos domos, né, aqui está o pico, né, o Morro do Piquinho, seria um domo fonolítico, a gente colocou o Morro do Francês, da Atalaia. Então, a gente foi lá observar essa morfologia. Né. Essa imagem aqui é de LiDAR, né, da CPRM, de 2019. Eles fizeram um mapeamento de detalhe muito, muito bacana. E a gente consegue ver bastante estrutura aqui, né? Então a gente conseguiu, a partir disso, a gente ver algumas formas e tentar chegar no campo já mais por dentro, né, dessas morfologias que a gente queria
atacar. Então, aqui é uma foto, tá eu aqui bem pequenininho, de escala, né? E aqui a gente consegue ver estruturas gigantescas aqui de junções colunares, bastante enormes aqui. A gente consegue ver aqui o sistema explosivo, né? Das rochas piroclásticas aqui em amarelo. E aqui em cima aparece o fonólito. Então, o objetivo é a gente levantar uma seção estratigráfica aqui, né? E dizer, isso aqui é isso, aqui eu tenho tal coisa, e tentar tirar várias informações a partir disso, de como isso aqui pode ter sido formado. Então, a gente também tem que tomar cuidado quando a gente chega numa coisa, por exemplo, como essa. A imagem anterior, eu estava mais ou menos aqui, olhando para lá. E aqui eu estou numa visada mais para sul, né? Estou olhando para sul aqui. E a gente tem, né, os exexídeos aqui embaixo, né? Aqui em cima a piroclástica aparece de novo. E aqui em cima eu tenho o fonólito. Mas no meio dela aqui apareceu uma rocha quaternária, né, que seriam os carbonatos. Então, é muito importante a gente ter também, além da estratigrafia, a gente ter o conhecimento da literatura, né, e da datação, de saber a idade de cada coisa. Então, se eu sei que isso aqui é quaternário, ela não tem como estar aqui nesse meio, né? Assim, aconteceu toda essa parte vulcânica, ela veio aqui no meio, né? Como ela que ela veio? Então, a gente tenta achar algumas respostas de como ela pode ter vindo aqui. E uma teoria é que esse mar pode ter subido, né? Depois de todo esse evento aqui, esse mar pode ter subido o nível do mar, deu todas as condições para essa rocha se formar aqui, e depois o nível do mar baixou. E aí a gente tem esse belíssimo calcarenito aqui, né? Então a gente tem que tomar cuidado também na hora de fazer a associação estratigráfica, né? De levantar os perfis, tomar muito cuidado no que a gente está vendo. Aqui é outra imagem que mostra a relação de explosividade e rochas efusivas, né? Eu estou aqui pequenininho de rosa. Aqui embaixo a gente vê rochas piroclásticas, bastante bombas aqui, blocos, tem um bloco gigantesco aqui em cima. E aqui a gente, por exemplo, aqui, nessa camada aqui, a gente consegue ver rochas efusivas, né, com disjunções, né, querendo formar disjunções colunares aqui. Aqui em cima também umas disjunções mais bem feitas. Então a gente vê aqui, por exemplo, claramente essa troca, né, de sistemas. A gente tem o piroclástico, o sistema explosivo, passa para um efusivo, né? Depois a gente tem um explosivo aqui novamente, efusivo. Depois a gente passa para um piroclástico aqui de novo, depois vai ter efusivo. Então, existem algumas informações que a gente pode tirar a partir disso quando a gente levanta uma seção estratigráfica e a gente vê essa ciclicidade, né? Então, a gente consegue determinar, sei lá, uma ideia. Eu posso ter aqui um vulcanismo estromboliano, por exemplo, onde eu tenho uma troca de explosividade e de efusivo. Posso pensar qual é o tamanho dos meus blocos. Se meus blocos são muito grandes, eu posso ter uma baixa explosividade. Se ele está mais fragmentado, então eu tive uma alta explosividade do sistema vulcânico, né? Explosivo. Então, essas informações a gente tem tudo tirado aqui do campo, né? A gente vai olhando, observando e vai retirando a informação que a gente está vendo. Então, eu vou trazer agora algumas fotos mais de detalhe, né? Para a gente ver estruturas e fotos legais de Noronha. Então, aqui a gente tem uma sequência de lápilo e tufos, né? A gente consegue ver aqui uma leve estratificação cruzada aqui. Quando chega aqui no topo, a gente vê ele mais maciço. Então, aqui a gente tem esse caráter, né, já de rochas mais finas, né, granulommetricamente falando, de tufos e lapilitufos. Aqui nessa segunda imagem, os blocos, né, das rochas piroclásticas. A gente consegue ver aqui blocos métricos, né, a gente conseguiu medir aqui blocos de até 1,5 m. Então, a gente tem blocos centimétricos, milimétricos e blocos de 1,5 m, por exemplo, aqui em cima. Nessa terceira imagem aqui, a gente vê um olivina melanfelinito, né, um piroxênio melanfelinito com amígdalas preenchidas, né, ou seja, ele teve um escape de gases, né, que gerou vesículas. Posteriormente, essas vesículas foram preenchidas, né, e esse preenchimento aqui se dá por zeólitas e carbonatos. Pode ter dos dois, pode ser só um, mas geralmente zeólita e carbonatos. Aqui na imagem de detalhe ali da formação remédios, onde a gente consegue ver, né, essa rocha piroclástica mais amarelada e também aqui em preto, cinza, meio marronzado, os blocos e bombas piroclásticas, né, aqui os fragmentos, a gente consegue ver. Essa primeira imagem aqui do canto da esquerda, a gente consegue ver rochas piroclásticas também, né, de brechas tufos e de lápis tufo também.
A gente consegue ver aqui, ó, blocos gigantescos também, blocos métricos, né? A gente consegue ver alguns blocos bem grandes aqui, ó, que vieram do conduto também. Muito comum quando a gente anda próximo da cratera que foi colapsada, a gente encontra esses blocos aqui rolados, né, gigantescos. Aqui na professora Carla de escala, então os blocos aqui gigantescos. A gente tem também fragmentos, né, líticos aqui de rochas piroclásticas que a gente chama de crosta de pão, né, que ela gera essa crosta aqui que parece realmente um pão, né, que acontece quando ela é expelida, né, ela acaba sofrendo o processo de arrefecimento no ar, né, e aí ela vai gerando essas gretas, né, como se fossem gretas de dissecação, e internamente ela expande. Então ela acaba ficando tamanho dessa bomba aqui vulcânica, né, mas ela fica com essa textura de crosta de pão. E aqui, para a gente ver em 3D, né, uma disjunção colunar bem feita, né, bem formadinha. Aqui a gente consegue ver aqui, ó, os degrauzinhos bem feitos aqui no Essexito. A gente consegue olhar ele aqui bem formadinho. Então, uma estrutura bem legal. Aqui a gente também consegue ver mais uma foto da esfoliação esferoidal, né? Fruto desse intemperismo. A gente consegue ver aqui bastantes imagens dessas estruturas. A gente aqui consegue ver a interação da formação remédio dos diques, né? De várias composições. Então aqui a gente está aqui em cima. A gente tem as rochas piroclásticas da formação remédios. Aqui a gente tem os diques, né? Aqui de composição mais félsica, um traquito. E aqui a gente tem eles de formação de composição mais máfica, né? Para a gente ver que é uma característica comum esses enxames de diques cortando essas rochas. E quando a gente vai olhar essas rochas, a gente pode, rochas efusivas, a gente pode se deparar com isso aqui dessa foto, né? A gente pode encontrar alguns fenocristais, né, bastante alterados, aqueles bem laranjas, amarronzados. Geralmente são fenocristais de olivina e piroxênio, tá? E também a gente pode encontrar esses cristais aqui gigantescos, né? Aqui eles podem se apresentar também de forma centimétrica, né? Então, mas no geral, eles são bastante finos e a gente não consegue observar a olho nu, na maioria, mas a gente consegue em algumas rochas, a gente consegue, principalmente na Quixaba, a gente consegue ver esses fenocristais. Então, por fim, o nosso trabalho vai tentar, né, gerar um modelo, né, tentar fazer um modelozinho de reconstrução, né, de como foi esse vulcanismo naquela região. Então, aqui está a Natália Pascoal, ela fez um modelo aqui, né, para a Trindade, de como foi formado a área que ela estudou. Então, um dos principais objetivos do trabalho é esse, né, da gente tentar reconstruir isso, né. Então, para finalizar aqui, eu vou levantar algumas discussões muito rápidas. Então, a gente sabe que o vulcanismo, né, de Fernando de Noronha, ele é caracterizado fortemente por um vulcanismo sódico alcalino, né, subsaturado a insaturado em sílica. A gente viu que tem uma grande amplitude de diferenciação, né, variando das rochas de teor de sílica de 34% até 60%, por exemplo. Noronha é considerado uma das províncias magmáticas mais alcalinas do mundo. Então, as dúvidas que sempre existem, né? Os basanitos encontrados na ilha de Fernando de Noronha possuem a mesma procedência dos encontrados na ilha de São José, né? Então aí vem aquela discussão de Ubrit e Hubert de 92, Cordani em 1970, né? Que o Ubrit relaciona a combinação do vulcanismo Quixaba e ele pode ser correlacionado petrograficamente aos basanitos de uma chaminé que atravessa os Ancaratrix na Baía do Sancho. Já Cordani fez uma datação que datou 9,5 milhões de anos em duas amostras. Mas em outras duas, ele achou 8,1 e 21,9, mas esse resultado ele desconsiderou, né, devido à possível perda de argônio por aquecimento. Né. Almeida, em 1955, na sua tese, ele levanta esse questionamento, né, se só existe uma cratera. Né. Ele levanta questionamento de, por exemplo, se aqueles domos que a gente viu antes, por exemplo, o Morro do Francês, o Morro do Pico, poderiam funcionar como crateras, né? Em algum momento, como alimentadores desse tipo de rocha. E outra dúvida também a gente pode se perguntar como se originou a formação das rochas piroclásticas, né? Se seriam fluxos piroclásticos, né? A gente pode determinar fluxos do tipo surge, depósito de queda, ou por gravidade, ou se eles foram por trajetória balística. Então, com esse estudo, a gente pode tentar levantar uma ideia a respeito disso. Então, a principal ideia disso tudo é que a gente
através, né, dessa identificação de tipos de derrames, de faciologia e de sucessão faciológica, né, a gente consegue compreender um pouco melhor as taxas de efusão, de paleotopografia da ilha, e com isso tudo a gente consegue, né, reconstruir esse arcabouço estratigráfico. Então, quando a gente consegue isso, a gente consegue contribuir, né, para as condições que atuaram durante os diferentes episódios vulcânicos de Noronha. A gente consegue dar uma ajudada, né, quem sabe, para futuros trabalhos, para a gente tentar resolver esses questionamentos aí que estão em aberto e a gente tentar melhorar o conhecimento da ilha, né? Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Deixei aqui a foto do cartão postal da ilha, né? Formação Quixaba aqui no Morro dos Irmãos, de junções e os diques aqui aparecendo, né? Como sempre. Então é isso aí, gente. Obrigado. Obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Diniz.